Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar então da nossa aula de Química dessa semana. Nas últimas aulas de Química de vocês, os professores da Central de Mídia passaram na última aula, né, a respeito de ligação química. E aqui eu vou estar fazendo um lembrete, né, da teoria de cada tipo de ligação existente, tá? Nós já trabalhamos isso no comecinho do ano, mas só para relembrar. Ali então, na primeira ligação, temos a ligação iônica, onde a gente sempre vai ter um átomo doando elétron e o outro átomo recebendo elétron. Quem vai doar elétron, gente, na ligação iônica? Vai ser metal. Então, o átomo que vai doar elétron é um metal. Quem vai receber elétron é um ametal, ou seja, se tem a letrinha A ali no começo da palavra, significa que ele não é um metal. Então, um exemplo ali abaixo, né, onde eu coloquei Na e uma bolinha rosa, né, e o Cl com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas azuis. Lembram da regra do octeto? Ali, ó, onde a gente tem o diagrama, né, de Linus Pauling aqui, né? E aqui eu tenho para mostrar para vocês, ó, o diagrama de Linus Pauling. Então, aqui a gente pega o número atômico do elemento e vai fazendo a distribuição eletrônica nos níveis e subníveis de energia, tá? Então, aqui no caso, o sódio, ele tem um número atômico 11, então a gente tem que ir fazendo a distribuição eletrônica até somar esses números aqui de cima, o número 11. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então, aqui a gente foi feito, então, a distribuição do sódio. Aqui embaixo, o do cloro, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Tá aqui o número atômico do cloro. Então, lembram que eu expliquei que quando a gente tem esse número 1 grande aqui é da camada K, tudo que tem 2 é da camada L, tudo que tem 3 é da camada M. A camada de valência, a última camada do sódio, é a camada 3 e ela só vai ter um elétron na última camada. Por isso que esse sódio só tem uma bola rosa, tá? Um elétron só na última camada de valência. O cloro é diferente, porque o cloro, ele vai ter 2 subníveis aqui na última camada de valência dele, com 5 mais 2, 7 elétrons na última camada. Por isso que aqui eu representei 7 bolinhas, representando os 7 elétrons do cloro na última camada de valência. Todo átomo, exceto o hidrogênio, ele vai, e o gás hélio, vai ficar estável com 8 elétrons na última camada. Por isso que o sódio acaba doando esse elétron só para o cloro. O cloro, ele recebendo o elétron do sódio, vai ficar com 8. E o sódio também vai ficar com 8, porque se ele perder esse 3 aqui, ó, quantos elétrons que ele vai ficar na última camada? Qual que vai ser a última camada do sódio? Vai ser a camada L. 6 mais 2, 8 elétrons. Então, aqui a gente alcança 8 elétrons na última camada dos 2 átomos. Só que como o sódio ele perde uma carga negativa, ele perde um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva. O cloro, como ele ganha um elétron, ele vai ficar com uma carga negativa. Beleza, gente? Essa daqui vai ser a ligação iônica, tá? A ligação iônica sempre vai ter carga positiva e negativa, tá bom? Ligação covalente. O que acontece aqui? Acontece doação e recepção de elétrons? Não acontece. Vai acontecer compartilhamento de elétron, porque a gente não tem nenhum metal participando da ligação. A gente só vai ter ametal participando da ligação. E aqui eu coloquei um exemplo. O cloro, por exemplo, aqui não era um ametal? Todo ametal, quem não é metal, vai ter
bastante elétrons na última camada, tá? De 5, 6 a 7 elétrons na última camada. Metal sempre vai ter de 1 a 2, no máximo 3 elétrons na última camada. Então, aqui o cloro, quantos elétrons ele tem mesmo na última camada? 5 mais 2, 7. Então, se ele tem 7 elétrons, ele precisa de quantos elétrons para ficar feliz? De mais um. Quem que vai doar? Quem que vai emprestar ali, compartilhar o elétron com ele? Quantos cloros a gente tem na molécula? 2. Vamos desenhar outro cloro aqui. Todo cloro vai ter 7 elétrons na última camada. Esse aqui precisa de um elétron para completar a regra do octeto. Ele empresta desse aqui. Esse aqui tem 7. Também precisa de 8 para ficar de boa. De quem que ele vai emprestar? Do cloro vizinho. E aqui, então, se forma uma ligação covalente, tá? Tá aqui, cloro, uma ligação covalente, mais um átomo de cloro. 2 átomos de cloros, Cl2. Pessoal, o outro tipo de ligação que nós temos é a ligação metálica. Ela vai acontecer entre metais. E nesse caso, a gente não vai ter ninguém recebendo elétron ou compartilhando. Nessa ligação, todo mundo vai perder elétron, porque todo mundo tá com elétron sobrando na última camada. Olha o sódio aqui. Última camada do sódio é a camada M. Ele só tem um elétron. Ele quer esse elétron? Não, ele quer perder. Nessa ligação, todo mundo perde elétron. Esse elétron vai ficar na superfície do metal. Ele vai ficar com uma carga positiva. E todos os sódios, como eles perderam um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva. Então, todos eles vão se transformar em cátions, tá? Por isso que o metal, ele é brilhoso, diferente de outro tipo de material. Por isso que ele conduz eletricidade, por isso que ele é dúctil, a gente consegue transformar ele em fio. Enfim, gente, esses são os tipos de ligações. Na aula do aplicativo, foi trabalhado a energia que a gente tem que fornecer para uma ligação química. Vamos pegar aqui a ligação química covalente. Para essa ligação química se romper ou se formar, ela não vai acontecer sozinha, certo? A gente precisa fornecer uma determinada energia, uma determinada força, senão a ação não acontece, tá bom?